Rapaz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é prepare-se para viver o que Deus prometeu, e a mensagem encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. O quanto você está convicto a respeito daquilo que Deus falou, a respeito daquilo que você ainda não está vendo. Essa é a fé. O mundo fala assim, não crie expectativa, porque você irá se frustrar, né? Só que Deus, ele fala justamente o contrário. Crie expectativas, mas expectativas altíssimas. Aonde? No mundo não, em mim. Por quê? Porque as expectativas postas em Deus, elas não serão frustradas. Porque a fé é justamente isso, a certeza, a expectativa de coisas que você está esperando. Se eu não caminho como quem acredita, eu não vou viver, porque eu não acredito. E a palavra de Deus, ela diz algo muito maior. Ela diz que Deus trabalha por quem nele espera. Se você não está esperando no Senhor, se você não está esperando o cumprimento daquilo que Deus prometeu, ele não vai poder trabalhar em seu favor. Ele trabalha por quem nele espera. Enquanto você espera, o Senhor está trabalhando. Enquanto você não desiste, o Senhor está trabalhando. A gente vê um reflexo disso na vida de Noé. Deus chega lá para Noé, manda uma palavra e se some. Porque às vezes a gente quer ouvir Deus falando. Eu mesmo sou assim, gente. Deus me fala algo grande, eu fico empolgada, Deus me manda fazer. E aí, quando eu tô lá fazendo, tô lá executando, eu quero que Deus fique falando. Por quê? Porque quando a gente vai caminhando por fé e a gente não vai vendo o resultado, a gente fica assim balançado, né? Ai, meu Deus, será que foi Deus que falou? Não tô vendo nada. E aí Deus fala alguma coisa, aí Deus parece estar em silêncio. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela já foi dada, eu preciso caminhar crendo nesta palavra. E foi isso que Noé fez. Noé, ele recebe uma palavra, olha, vai ter um dilúvio, e pronto, construa a arca, Deus dá tudo. E aí tem o tempo de construção da arca. Passam cerca de 100 anos. E Deus não tem relato ali de que Deus voltou e falou alguma coisa para Moisés. Para Moisés, ó, para Noé. Aí depois Deus volta falando assim, coloca os animais. E aí chega o dilúvio. Mas durante todo esse tempo de quase 100 anos, o que foi necessário? Noé permanecer na palavra que Deus liberou. Porque Deus já tinha um tempo determinado para a construção da arca. Para o dilúvio. O dilúvio não caiu quando Noé decidiu concluir. Não. Deus já tinha um tempo determinado, porque é um tempo determinado para todas as coisas. E Noé, ele construiu naquele tempo, naquele período, e quando o dilúvio caiu, ele estava pronto. Aquilo que Deus preparou para a tua vida já tem tempo determinado. E quando o tempo determinado chegar, vai acontecer, o dilúvio vai cair, vocês estão pronto, não. Agora, se Noé não estivesse pronto, porque ele não acreditou, porque no caminho ele parou, porque ele procrastinou, porque ele esperou um tempo favorável. Quando o dilúvio chegasse, ia morrer ele, a família e toda a terra. Ele não ia estar pronto. Mas você precisa estar pronto, porque quem acredita prepara o cenário. Quem acredita se prepara para viver. Quem acredita faz o que Deus está mandando, independente do que estava vendo. Noé recebeu uma promessa de algo que ele nunca tinha visto. A terra não chovia porque um vapor subia sobre a face. Então, ele foi taxado de maluco, de louco, de alucinado por estar construindo. Existem coisas que não dá para esconder, não tinha como esconder a arca. Eu vou fazer isso aqui escondidinho para ninguém me criticar, não. Deus, ele quer expor a tua fé para a edificação de muitos. E quando chegar o cumprimento, todos verão que realmente foi Deus que falou contigo. Ainda que no processo você seja taxado de maluco, de alucinado, de que está ouvindo coisa, de que é mentira, Deus, ele vai cumprir. Mas você vai viver se você se preparar para viver. Se você estiver pronto para viver. Porque o povo de Israel não viveu o cumprimento da promessa, não entrou na terra prometida, apesar de ter visto a terra, apesar de ter chegado até o local, eles não conquistaram. Eles não estavam prontos, eles não estavam preparados, porque o tempo de deserto, eles usaram para murmurar, eles não cooperaram com Deus. Talvez esse tempo de deserto, você está gastando o tempo que é para você crescer em intimidade com o Senhor e adquirir experiência, está gastando com murmuração. E aí, quando chegar o tempo, quando chegar a terra, outro vai viver no teu lugar. E você não vai ter o privilégio de viver aquilo que era para você viver. Quantos não têm vivido, têm entregado na mão de outro porque têm se acovardado, não têm acreditado na palavra de Deus? Outros vão viver, como a gente já falou nesta semana sobre Baraque. Outro vai viver e você vai perder a oportunidade. Por quê? Porque você não acreditou, porque você não foi lá e fez o que Deus estava mandando por fé. E não permaneceu na palavra que ele liberou enquanto ele estava em silêncio. Porque você se deixa levar por suas emoções. Mas seja conduzido pela palavra de Deus. Creia.
e tenha convicção daquilo que você ouviu, da palavra que você recebeu. E não importa o tempo que passar. Se você acredita, saiba que no tempo em que você está acreditando, o Senhor está trabalhando. E no tempo já que foi predeterminado pelo próprio Deus, você vai viver. Não perca a oportunidade. Faz o que Deus está mandando, independente das circunstâncias, independente do tempo. Não deixe que o tempo determine a tua fé. A tua fé ela tem que ser determinada pela palavra, pela fidelidade daquele que liberou sobre a tua vida. Então creia, permaneça, continue, não pare, porque o Senhor vai cumprir se você permanecer e não desistir. Existe uma condição e você vê ela expressa em muitas passagens bíblicas. Se você não desistir, se você continuar batendo, se você não olhar para trás, se você não se cansar, você vai viver. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigada pela tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos a permanecer, nos dá força e coragem. Que nós venhamos ter o hábito de sempre ir a Ti para recebermos o alívio, Senhor, necessário para continuar na caminhada. Meu Deus, que nós não venhamos duvidar, Senhor. O Espírito Santo de Deus vem sempre animando o nosso coração, nos lembrando das Tuas promessas, para que a gente não olhe para trás. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.